E aí, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Enquanto isso, vai deixando o like, amigão. Confira as primeiras impressões do Apple Vision Pro. O número de assinantes da Netflix cresce após taxa extra nos Estados Unidos. Ex-militar revela evidências de veículos alienígenas intactos nos Estados Unidos e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Espera só um pouquinho. Após anos de especulações, a Apple finalmente lançou seus óculos de realidade mista, o dispositivo futurista que remete a aparelhos vistos em séries como Black Mirror chega com a promessa de experiências empolgantes. Revelado pelo CEO da Apple, Tim Cook, como marco inicial de uma nova era para a computação, o Apple Vision Pro pode ser controlado usando a voz, os olhos e os dedos, além de contar com hardware avançado. O gadget vai permitir ver filmes 3D, jogar, visualizar fotos e muito mais de maneiras bem diferentes. Mas os interessados em ter todos os recursos do aparelho precisarão investir alto, pois ele vai custar cerca de $3.499, o equivalente a cerca de R$17 mil. Embora o headset ainda não esteja à venda, o que só deve acontecer no início do próximo ano, alguns analistas e veículos de imprensa já tiveram acesso ao dispositivo e reunimos algumas impressões para você ouvir agora. O editor-chefe do TechCrunch, Matthew Panzarino, é uma das pessoas que testaram o Apple Vision Pro. De acordo com ele, o rastreamento ocular e o controle por gestos foram alguns dos pontos destacados, bem como a resolução do display, facilitando a visualização de textos. Ele também ressaltou a configuração e a exibição de filmes 3D. Já para a colunista do The Wall Street Journal, Joanna Stern, os óculos da Apple não serão um dispositivo para todos, apesar da facilidade de uso e do conforto. Segundo ela, superior ao oferecido ao Meta Quest Pro e ao Quest 2. Para a jornalista, a novidade se destaca em usos no trabalho e na visualização de vídeos. Ster comentou ainda ter sentido náuseas após testar os óculos de realidade mista da Apple. O peso do aparelho foi outro ponto mencionado por ela, deixando marcas em seu nariz e testa. De acordo com Nilay Patel, do The Verge, que já testou outros concorrentes do headset da Apple, o Vision Pro tem tudo para ser o melhor do segmento. Ele deu destaque para as experiências de áudio e vídeo, enfatizando a grande resolução do display. No entanto, Patel acredita que a maçã ainda esteja em busca de um propósito para o seu novo produto, pois a fabricante não teria uma resposta clara sobre a principal utilidade no momento. Assim como o colega do jornal, o editor-chefe do 9to5 Mac, Chance Miller, sentiu o peso do conjunto, o que para ele pode ser um problema em usos prolongados do Apple Vision Pro. Uma certa dificuldade para prender os controles com os olhos e as mãos também foram relatadas. Mas de forma geral, Miller disse que o dispositivo oferece uma experiência absolutamente incrível, principalmente ao assistir programas de TV, filmes e eventos esportivos. Quem também destacou as vantagens do aparelho para assistir filmes foi o correspondente da Reuters, Stephen Nellis. Para ele, Hollywood provavelmente vai se interessar pela tecnologia, com vídeos cada vez mais imersivos, assim como o universo corporativo. Quem tem problemas de visão e usa óculos de grau pode ter uma dificuldade a mais para se adaptar ao Apple Vision Pro, como afirma Scott Stein, da CNET. Ele precisou recorrer às lentes personalizadas das Zeiss, fornecidas pela maçã para a correção. A qualidade das imagens e a interface fluida do sistema foram alguns dos pontos positivos para Stein, que destacou também a integração com os demais aparelhos da Apple. Por outro lado, ele disse ser necessário testá-lo por mais tempo para verificar os efeitos nas sessões longas. Agora caminhãozinho de ofertas para você. Pacote de jogos Mortal Kombat 11 Ultimate mais Injustice 2, edição lendária para Xbox com 90% de desconto. Luminária inteligente quadrada de sobrepor Elgin com 28% de desconto e a caixa de som Bluetooth Tron Smart Trip, preço válido para a primeira compra no AliExpress. Lembrando que todas essas ofertas você encontra na descrição aqui embaixo ou nos QR Codes que passaram em cima. A Netflix registrou um aumento significativo no número de assinantes nos Estados Unidos, mesmo impedindo o compartilhamento de senhas, medida aplicada em vários países. É o que aponta o levantamento feito pela empresa de análise de dados Antena. Segundo o relatório, a média diária de novas contas na plataforma de streaming foi de 73 mil nos 4 dias posteriores ao início da cobrança extra no território norte-americano, no dia 23 de maio. Este número representa um crescimento de 102% na comparação com
60 dias anteriores. Já nos dias 26 e 27 de maio, o serviço registrou dados ainda mais expressivos, ganhando 100 mil novos assinantes a cada 24 horas. A marca é superior à chegada de novos usuários na época do início da pandemia de Covid-19. Já no Brasil, os efeitos da cobrança extra aparentemente foram diferentes. Conforme dados obtidos pelo Mobile Time, a Netflix registrou queda de 3% no número de assinantes brasileiros em maio, em comparação com o mesmo mês do ano passado, o que pode ter sido motivado pelo novo modelo. Ainda de acordo com o levantamento, os cancelamentos de assinaturas da Netflix também aumentaram depois das novas políticas de compartilhamento de senhas no mercado americano. O número de contratos finalizados foi 25,6% maior no período do que nos 60 dias anteriores. Mas como a quantidade de novas assinaturas registrou um aumento superior a este número, o saldo ficou positivo. Vale lembrar que, recentemente, a Big Tech relatou um aumento líquido de 1,75 milhão de assinantes globalmente. No primeiro trimestre deste ano, 5% a mais do que os ganhos no mesmo período em 2022. Durante a história da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, circulou uma lenda intrigante sobre a maneira como os astronautas escreviam no espaço com a gravidade reduzida. Diziam que os americanos investiram 6 meses desenvolvendo uma tecnologia revolucionária para poder escrever no espaço, enquanto os russos teriam resolvido esse problema de forma simples, usando um lápis. A NASA utilizou um lápis nas primeiras missões espaciais, mas não um comum, era na verdade uma lapiseira especial fabricada pela empresa Taycan Engineering. Infelizmente, o acessório era extremamente caro, o que fez com que a agência espacial encontrasse empecilhos e achasse um gasto desnecessário. Mas consciente da importância de encontrar uma solução mais econômica e segura, a NASA iniciou pesquisas para desenvolver uma alternativa viável. Os lápis comuns poderiam simplesmente quebrar e flutuar no espaço, criando um ambiente perigoso para os astronautas e componentes eletrônicos sensíveis da espaçonave. Para a agência, era crucial evitar o uso de materiais potencialmente perigosos a bordo. Materiais como grafite, por exemplo, são inflamáveis e conduzem eletricidade. Na década de 50, o inventor norte-americano Paul Fisher criou uma caneta esferográfica que funcionava tanto no espaço como debaixo d'água, graças a uma carga pressurizada. A NASA, no entanto, hesitou em adotar esse projeto no início dos anos 60. Equipadas com cartuchos de tinta pressurizados, as Fisher Space Pens desafiaram as limitações das canetas esferográficas tradicionais. Elas podem funcionar perfeitamente em várias condições, incluindo temperaturas extremas e até mesmo em superfícies gordurosas. A caneta estreou durante a missão Apollo 7 em 68. Com o avanço da era digital, o problema da escrita no espaço foi solucionado com a utilização de escrita digital em tablets especiais desenvolvidos para suportar o ambiente espacial. Hoje, os astronautas desfrutam de uma ampla variedade de instrumentos de escrita. Além da Fisher Space Pen, eles também utilizam canetas Sharp de cores diferentes e, surpreendentemente, algumas lapiseiras. Assim, o mito espacial sobre caneta versus lápis foi desvendado, revelando uma história mais complexa e cheia de desafios enfrentados pela agência na busca por soluções inovadoras para a exploração espacial. David Charles Grush, ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, apresentou alegações sobre programas militares secretos do país. Segundo ele, esses programas estão envolvidos na recuperação de veículos que se acredita serem de origem não humana há várias décadas. O oficial de combate teria apresentado uma queixa ao Congresso e ao inspetor-geral da Comunidade de Inteligência, alegando que possui informações que apoiam suas afirmações sobre a recuperação desses veículos. Ele afirma que a análise das características, materiais e arranjos atômicos desses veículos, bem como as assinaturas radiológicas, indicam que são de origem exótica, possivelmente extraterrestre ou de origem desconhecida. Grush enfatiza que os materiais incluem veículos intactos ou parcialmente intactos. Em entrevista, ele revelou que vários oficiais sêniores e ex-agentes de inteligência, alguns dos quais ele conheceu ao longo de sua carreira, compartilharam informações confidenciais com ele. Grush afirma que esses veículos de origem não humana, muitas vezes referidos como espaçonaves, pousaram ou caíram e, em alguns casos, foram encontrados pilotos falecidos. Ele ainda revelou que programas legados não revelados relacionados a objetos voadores não identificados foram ocultados em várias agências. Ele também falou sobre a existência de uma guerra fria, publicamente desconhecida de décadas, envolvendo a recuperação e exploração de materiais físicos de acidentes ou aterrissagens de OVNIs. Embora dados específicos sobre locais de recuperação e nomes
nomes dos programas permaneçam confidenciais, alguns membros atuais do programa de recuperação falaram com o escritório do inspetor-geral, confirmando aspectos da alegação de Grutt. E o coronel aposentado do Exército que trabalhou ao lado de Grutt na força-tarefa UAP, chamado Carl Nell, apoiou a afirmação de que houve uma corrida armamentista terrestre clandestina nos últimos 80 anos, com foco em tecnologias de engenharia reversa de origem desconhecida. O ChatGPT e outros tipos de inteligência artificial ganharam um destaque imenso nos últimos meses, e agora a Microsoft concedeu aos usuários do seu serviço em nuvem, Azure Government, que inclui várias agências governamentais dos Estados Unidos, o acesso a modelos de IA do OpenAI. A gigante da tecnologia é o maior investidor do OpenAI e utiliza sua tecnologia para impulsionar seu chatbot, o Bing. Agora, os clientes do Azure Government agora podem utilizar dois dos grandes modelos de linguagem da OpenAI, o poderoso e recente GPT-4 e um modelo anterior, GPT-3, por meio do seu serviço Azure OpenAI. A Microsoft não mencionou nenhuma agência específica que fará parte do programa, mas o Departamento de Defesa, o Departamento de Energia e a NASA estão entre os clientes do governo federal que utilizam o Azure Government. Vale notar que a Microsoft já oferece modelos de OpenAI para seus clientes comerciais. Em maio, a empresa anunciou ter 4.500 clientes, o que marca um aumento em relação aos 2.500 do trimestre anterior. Um dos principais aplicativos de biblioteca de imagens e vídeos, o Google Fotos, está recebendo melhorias de interface em dispositivos Android. Em destaque, o software terá um menu de configuração mais limpo e organizado. Disponível para alguns usuários, a versão 6.39 do aplicativo substitui a longa lista de opções com descrições. Então, os usuários verão apenas 6 seções: backup, notificações, preferências, compartilhamento, aplicativos e dispositivos e privacidade. Apesar da mudança esconder diversas funções, a nova interface do menu Configurações do Google Fotos promete uma navegação mais limpa e simples. Anteriormente, o excesso de opções poderia confundir os usuários mais leigos. Por outro lado, conforme o Android Policy, certas funcionalidades foram agrupadas em locais pouco intuitivos. Algo sugere que o menu ainda deve passar por mais reformulações antes de ser liberado para mais usuários. Outra recente novidade do Google Fotos é o aviso de espaço de armazenamento a ser economizado ao excluir arquivos. A notificação poderá ser vista no aplicativo para dispositivos móveis ou ao gerenciar a biblioteca por meio do navegador. Esse recurso será essencial para que os usuários tenham maior clareza do impacto ao apagar grandes quantidades de fotos e vídeos, bem como deve beneficiar os assinantes do Google One que costumam hospedar vários arquivos na nuvem. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 12 de junho de 1967, a sonda soviética Venera 4 foi lançada com sucesso. Em 18 de outubro de 67, ela entrou na atmosfera de Vênus e se tornou a primeira sonda espacial a retornar com sucesso dados atmosféricos de outro planeta. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela @FelipePaião. Eu espero que vocês fiquem bem. Até amanhã e tchau, tchau.